Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira e este é o Recta Ratio, canal especializado em Direito Internacional e temáticas correlatas, junto com a professora Natália França. Nós apresentamos breves reflexões sobre aspectos importantes também relacionados ao direito internacional dos direitos humanos, ao direito internacional humanitário e também direito penal internacional. Bem, hoje, daremos a sequência no tema referente aos crimes de guerra, e especialmente sobre um de seus mais importantes, porém menos comentados desdobramentos, ou seja, os crimes de guerra cometidos por meio da destruição dos bens culturais da humanidade em conflitos armados. Para iniciarmos, é preciso que tenhamos em mente que as tentativas de proteção aos referidos bens culturais mundiais vem ocorrendo já há algum tempo, até a humanidade iniciar a Segunda Guerra Mundial, que, podemos dizer, não deixou de gerar uma mudança de paradigma sobre este assunto. A proteção do patrimônio cultural mundial é considerado assunto de interesse global, uma vez que referidos tesouros culturais constituem patrimônio da humanidade em todas as suas expressões: artes, música, monumentos, conhecimentos tradicionais, tradições orais e sítios arqueológicos, etc. São, assim, protegidos pelas seguintes normas do direito internacional, tanto de hard law quanto de soft law. 1. Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado, AIA, pela Unesco em 1954. 2. A Convenção sobre as medidas a serem adotadas para proibir a importação, exportação e transferência de propriedade ilícita de bens culturais, assinada em Paris pela Unesco em 1970. 3. Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial da Unesco em 1972. 4. Recomendação relativa ao intercâmbio internacional de bens culturais, Nairobi, Unesco, 1976. 5. Declaração sobre as responsabilidades das gerações atuais para com as gerações futuras, Paris, Unesco, 1997. 6. Convenção sobre a proteção do patrimônio cultural subaquático, Paris, Unesco, 2001. 7. Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural e material, Paris, Unesco, 2003, e que rompe com a visão voltada apenas aos aspectos materiais do patrimônio cultural. 8. Carta sobre a preservação do patrimônio digital, Unesco, 2003. 9. Convenção sobre a diversidade cultural, Unesco, 2005. 10. Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional popular de 1989, Unesco. 11. A distinção obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade, 1997, pela Unesco. 12. Resolução 2199 do Conselho de Segurança da ONU e também 13. A Resolução 2347 do Conselho de Segurança da ONU, a primeira resolução exclusivamente focada no patrimônio cultural em caso de conflito armado. Seu objeto é a condenação da destruição do patrimônio cultural, bem como roubo e contrabando de bens culturais durante o curso de conflitos armados, que considera como tática de guerra com a finalidade de causar a desintegração das sociedades e mediante imposição de preocupação para além dos aspectos materiais. Desde a proposição de Raphael Lemkin, criador do termo genocídio, e que considerou também como modalidade deste, que é o mais grave crime internacional, o genocídio cultural, denominado pelo autor como etnocídio, seguido por pensadores e antropólogos como Robert Jolin e Pierre Clastres, termo também utilizado por Irina Bokova, diretora-geral da Unesco, restou evidenciado que a destruição física dos grupos humanos alvejados, mas também a destruição de seus patrimônios, impõe à humanidade a chamada perda cultural. Neste sentido, o inimigo passa a ser um alvo a ser exterminado
também por meio da eliminação de sua cultura e sua identidade. Referido contexto foi constatado na região, por exemplo, do Timbuktu, no Mali, quando Ahmad al-Faqih al-Mahdi, do grupo extremista Ansar Dine, cometeu crimes de guerra exatamente ao atacar e destruir 9 mausoléus e a porta da mesquita Sidi Yahya, em 2012. Monumentos históricos considerados de alto significado e valores culturais, assim como religiosos, entre 30 de junho e 10 de julho de 2012, razão pela qual foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, ao destruir referidos patrimônios da humanidade. Al-Mahdi também foi condenado a pagar 2.700.000 euros em indenizações. É importante a percepção que referidas medidas de proteção ao patrimônio cultural mundial apresenta ainda elementos preventivos, uma vez que tais processos destrutivos dos referenciais culturais segue-se a prática de crimes de genocídio. Assim, o debate vem girando em torno da chamada responsabilidade de proteger, responsibility to protect, no âmbito dos direitos culturais, R2P. Assim, a responsabilidade dos Estados pela proteção do patrimônio cultural da humanidade existente em seus territórios, seja ela material ou imaterial, também relacionada às culturas, crenças das comunidades locais, conhecimentos tradicionais, locais sagrados, etc., compõe um dos elementos das normas internacionais protetivas do patrimônio cultural mundial, há pouco mencionadas por mim. Bem, ficamos por aqui. Compartilhe o nosso canal e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e abraços.